A alimentação saudável é uma importante aliada no combate e na prevenção de uma série de doenças. Ela fortalece o sistema imunológico e é capaz de controlar um inimigo silencioso, o diabetes. A doença atinge mais de 16 milhões de pessoas em todo o mundo. O problema é que mais da metade não sabe. Os sintomas enganam, eles demoram para aparecer. E muitas pessoas, por falta de informação, associam a doença apenas à restrição do doce, do açúcar. Mas se não for controlado, o diabetes vai muito além. Ele pode trazer consequências irreversíveis. Os olhos deram o primeiro sinal de alerta, mas Denise não percebeu o recado do corpo. A nutricionista e professora de 41 anos perdeu a visão aos 23 por causa do diabetes. Eu usava óculos, mas miopia e astigmatismo, não tinha nada a ver com a diabetes, fazia exame de fundo de olho normalmente. E aí eu fui no médico que eu queria colocar lente de contato. E aí ele começou a ver alguma coisa estranha. Ele falou, vamos fazer alguns exames. E nesse de fazer exame, eu descobri que eu estava com catarata. Ele falou, só a retina está descolando, a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Isso depois da cirurgia de catarata no olho esquerdo, né? Aí fiquei enxergando vultos, no olho esquerdo por algum tempo. Foi logo depois eu perdi a visão, aí escureceu tudo. Denise é diabética desde os 7 anos. De uma hora para outra começou a perder muito peso, bebia muita água e ia com frequência ao banheiro. Quando eu fazia xixi na cama, eu juntava formiga no xixi. Na época nem tinha muito recurso, era uma fitinha que você mergulhava no xixi para saber o resultado. E aí, certo. Mas se na infância a doença estava sob o controle da mãe, com o passar dos anos, aos poucos, Denise foi perdendo a batalha contra a diabetes. Além da cegueira, perdeu a função renal e teve que fazer um transplante. É dependente de insulina de ação rápida e prolongada e sabe que pode estar pagando hoje o preço de um passado de excessos. Eu chegava das festas de madrugada, comia 2 cachorro-quente, tomava refrigerante, como se não tivesse diabetes. Porque, na verdade, a diabetes é silenciosa. Eu falo para meus alunos que aquela imagem que tem nos hospitais de uma mulher pedindo silêncio, né, uma enfermeira, eu falo que o nome dela é diabetes, porque é silenciosa e quando a gente acorda para cuidar, às vezes já é tarde. Mas antes de falar sobre os tipos e as consequências do diabetes, é preciso compreender como a doença age no organismo. Quando uma pessoa come ou bebe qualquer coisa, os sucos gástricos fragmentam os alimentos em minúsculas partículas de um açúcar simples chamado glicose, a principal fonte de energia do corpo. A glicose passa para a corrente sanguínea, onde um hormônio produzido pelo pâncreas, a insulina, naturalmente produz a quantidade necessária para transferir a glicose do sangue para as células. Quando a pessoa tem diabetes, o organismo não fabrica insulina e, portanto, não consegue utilizar a glicose adequadamente. Ela tem um problema na produção de insulina ou um mau funcionamento da insulina. E é exatamente por isso que a gente tem algumas diferenças de tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, há uma falta quase que absoluta da capacidade da célula beta, que é a célula que produz insulina no pâncreas. E é por isso que o tratamento do diabetes tipo 1 é com insulina longa e insulina curta, né? São várias formas de funcionamento. A pessoa com diabetes tipo 2, ela desenvolve por conta de um mau comportamento, um estilo de vida inadequado, excesso de peso, alimentação excessiva em carboidratos, em calorias, sedentarismo. Existe uma história genética, mas é um diabetes que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. O corpo entende que tem muita energia e ele começa a resistir a esse excesso de energia e começa a demandar uma quantidade muito grande de produção de insulina. Então, o pâncreas vai ficando um pouco esgotado e cansado. O diabetes não tem cura, mas tem controle. Por se tratar de uma doença crônica, o acompanhamento precisa ser multidisciplinar. Mas quando o tratamento não é feito adequadamente, rins, vasos sanguíneos, nervos, coração são diretamente atingidos e podem levar ao mau funcionamento de vários órgãos.
Mas tudo começa nos olhos, nos vasos sanguíneos oculares. Porque se o paciente tiver doença na retina grave pelo diabetes, tem mais chance dele ter doença no rim, doença no coração, de perder a perninha com a doença arterial periférica, quando pode ter amputação. Então, o fundo de olho, a gravidade dele, separa os pacientes que têm o maior risco de ter outras complicações. Então, isso é um alerta para ele, é uma bola de cristal para ele imaginar como é que está o resto do corpo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, a doença é uma das principais causas de cegueira nas pessoas entre 20 e 70 anos de idade. Pensa assim, que o nosso olho é uma máquina fotográfica. A retina é o filme da máquina, é onde a visão é captada. E o cérebro, esse filme é revelado. É basicamente assim que funciona. E a retina é formada por vasos e nervo, tudo que o diabetes gosta de machucar. Então, ela vai machucando os vasinhos da retina, vai sangrando, vai entupindo, vai dando isquemia, vai inchando. Só que no começo os pacientes não percebem. Mas se a gente dilatar a pupila e ver o fundo de olho, no exame de 1 minuto, que é o que a gente faz aqui em 2000 na manhã, a gente consegue detectar a doença precocemente. Para chamar atenção sobre a importância das consultas periódicas, todos os anos são realizados mutirões de exames gratuitos em todo o país. Mas a fonte de inspiração para essas iniciativas nasceu em 2004, no sul da Bahia, com um projeto idealizado pelo Dr. Rafael Andrade. É o Mutirão do Diabetes de Itabuna. Daí eu fiz, Rafaela, o primeiro evento em 2004, utilizando só o pessoal do nosso serviço médico aqui e algumas pessoas, uma associação da cidade de diabetes, e nós atendemos no primeiro ano 199 pacientes, para você ter uma ideia. Só que, de maneira inusitada, a cidade abraçou aquela ideia e outras áreas começaram a entrar, outras entidades do terceiro setor, e a gente acabou virando talvez a maior campanha de combate ao diabetes do Brasil. A gente chega a atender, para você ter uma ideia, em torno de 2.000 pacientes para fazer exame de olho, de pé, de rim, de coração, numa manhã. Num ano atípico de pandemia, os atendimentos foram feitos numa quadra ampla. O Mutirão de Itabuna ganhou até um mascote. É o Maxi, o cachorrinho do Dr. Rafael. O pequeno também tem diabetes. Mutirões como o de Itabuna, na Bahia, são coordenados pelo CBO, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. A ideia é chamar atenção para o Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro. A data foi criada em 1991 pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Este ano, mesmo com a pandemia, os mutirões foram realizados em todo o país, mas boa parte por meio virtual. Através dessa ação que a gente está fazendo do meio virtual, nós conseguimos minorizar a angústia do paciente. Isso não é uma teleconsulta, mas nós conseguimos trazer aquele paciente para um ambiente virtual, onde um médico especialista em oftalmologia tirava as dúvidas e ajudava bastante a população. O problema é que quem já não cuidava da saúde, agora então, com um ano atípico de pandemia, a situação piorou. A quantidade de pessoas sem diagnóstico, ela tende a ser muito maior, porque a procura pelo diagnóstico, ela não é uma procura ativa. Muitas vezes o paciente só procura o médico quando tem algum desconforto, quando tem alguma dor. Mesmo sem sinais ou sintomas, todo mundo deveria criar na sua rotina um período para a sua avaliação médica. E se a pessoa não fizer um exame de sangue, não fizer a curva glicêmica, buscar essa identificação de risco, ela vai passar anos da sua vida sem saber. É comum a gente ver pacientes com alteração da glicemia, com alteração da hemoglobina glicada, e passar despercebido, ou em algum médico não alertar sobre essa condição. Então, é um alerta que serve não só para os pacientes, mas também para os médicos. Ana Clara, de 13 anos, faz questão de ajudar a mãe nos cuidados com a irmãzinha, a pequena Catarina, de 1 mês. Enquanto a mãe, Karine, faz a comida, a menina está no colo da irmã e haja disposição para cuidar de um recém-nascido. Hoje, Ana tem de sobra, mas há 3 anos, a mãe se assustou com o comportamento dela. Ela não queria mais brincar, não queria mais ir para a escola, não queria mais levar uma vida normal. E eu pensei que ela estivesse com depressão, né? Aí também ela não sentia febre, não sentia nenhum sintoma assim de doença, né? Eu era acostumada a brincar com as minhas primas todo dia, muito. E eu não queria mais brincar, não queria fazer nada, só queria dormir, ficar lá na minha cama, lá, não saía de lá pra nada.
Aí eu ficava bebendo muita água, indo muito no banheiro e muito fraca mesmo. Na época, Ana tinha 10 anos, mas o diagnóstico do diabetes tipo 1 demorou. Os médicos falavam que ela não tinha nada, aí eu fui em vários hospitais e nem descobri o que ela tinha. Hospitais públicos. Aí eu fui, paguei uma consulta no particular, a pediatra também falou que ela não tinha nada. Aí ela encaminhou ela para a nutricionista, pelo fato dela ter perdido muitos quilos, né? Aí a nutricionista mediu a glicose dela e descobriu que ela estava com diabetes. O diagnóstico mudou radicalmente a vida da menina. Ela iniciou o tratamento com insulina, aplica toda vez que vai comer e a alimentação passou a ser bem regrada. Eu prefiro muito alimentos naturais, frutas, sucos naturais, alimentos integrais também. Evito comer muito carboidrato, porque sobe muito a glicemia. Ela tem que fazer uma alimentação saudável, mas isso não quer dizer que ela não pode comer nada. Por exemplo, em um dia excepcional, ela pode comer uma coisa diferente fazendo o cálculo do carboidrato. E foi mais ou menos 2 anos para a gente aprender a lidar com essa doença. Agora já está bem mais tranquilo. Ana hoje deixou o constrangimento para trás e leva uma vida saudável. Eu não tenho mais vergonha de aplicar insulina na frente de ninguém. Antes eu tinha muita vergonha, agora eu não tenho mais não. É possível viver bem, ter uma vida normal, igual as outras pessoas. A diferença é que quando eu for comer alguma coisa eu tenho que aplicar, mas é normal. O programa faz um rápido intervalo e volta já. A Constituição Federal de 1988 diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. O problema é que, na prática, esse direito é negado a boa parte da população brasileira. São comuns os casos em que pacientes precisam recorrer ao Poder Judiciário para ter acesso ao tratamento, à medicação adequada. É a chamada judicialização da saúde. Eduardo Castilho, de 65 anos, tem paixão por motos. É integrante do Motoclube Kamikaze, um dos mais tradicionais de Brasília. Em 2017, depois de um tombo da motocicleta, ele teve uma fratura na fíbula, que é um osso da perna. Ficou internado por 40 dias. Estava tudo certo para se submeter a uma cirurgia para colocação de placas e parafusos. Mas, por falta de estrutura no hospital, Castilho foi transferido para outra unidade. Eu cheguei lá, o médico olhou e falou que não precisava, que era só engessar. Eu não sou médico, mas isso achei estranho. Me engessaram, para ficar 3 meses engessado. Durante esse período, faltando 10 dias para completar, 10 ou 13 dias para completar os 3 meses, eu não suportei a dor e o cheiro muito forte. Eu mesmo tirei o gesso. Tirei o gesso e pude ver que tinha uma ferida enorme no calcanhar, né? na junta do calcanhar. A partir daí começou a maratona. O atendimento foi negado tanto no primeiro hospital que indicou a cirurgia, quanto na unidade que colocou o gesso. Ficou um jogo de empurra. Até o dia que eu tive um problema mais sério, que eu fiquei, quase morri, né? Eu fui internado direto na UTI. Como infeccionou, eu tive muita febre. E aí alterou completamente a diabetes, né? Que passou a ter 400 e pouco de diabetes, e a pressão 7/4. Diante da demora no atendimento e a opção pelo gesso, que comprimiu a perna de Castilho e agravou a ferida, o aposentado já previa pelo desfecho traumático. Eu já tinha percebido, porque foi necrosando, os ossos estavam expostos, a ferida abriu tanto que os ossos ficaram expostos. Desculpa. E eu percebi e vi que não ia ter jeito mais. Porém, a vida continua. Tá aí, tô com a prótese, tô andando. Claro que não é a mesma coisa, mas tô vivo.
Lourinaldo, amigo de Castilho e companheiro de motoclube, é especialista em direito médico. Não demorou para o advogado perceber que a amputação do pé e da perna foi resultado de um erro no tratamento adotado. Existe a literatura médica que indica o que tem que ser feito. Não é achismo, é ciência, é literatura. O advogado entrou com uma ação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com um pedido de reparação por danos morais e materiais. Não vai compensar o sentimento que ele teve, mas traz um certo alento pelo fato de que pode servir para que outras pessoas não passem por a mesma situação. Ele era um trabalhador ativo. Ele exercia as suas funções normalmente. O dano moral, ele busca compensar o abalo psíquico que a pessoa sofreu, no caso. O governo do Distrito Federal foi condenado a pagar R$50 mil de indenização por danos morais. O Tribunal de Justiça concluiu que o tratamento oferecido não seguiu as normas técnicas da literatura científica ortopédica e gerou resultado insatisfatório. A decisão ainda aponta que o réu deixou de cumprir com sua obrigação primária de zelo e cuidado nas atividades, colocando o paciente em riscos e, o pior, a passar por longos meses de incerteza sobre a própria saúde e com fortes dores intermináveis. Se tivesse operado naquele momento lá no hospital, poderia ter algum defeito, mas estaria em ordem. Agora, da maneira que foi feito, engessado, um pé torto, do jeito que estava, como eu te mostrei na fotografia, não faz sentido, mas quem sou eu? Não sou médico para questionar o médico lá na hora. Até 2017, antes do acidente de moto, Castilho trabalhava como gerente de projetos numa empresa pública do Distrito Federal. Está aposentado, mas cheio de projetos. Eu quero trazer camarão do Nordeste para vender aqui, camarão e lagosta, porque ficar parado não dá. Eu continuo minha vida, eu ando de moto, eu ando de triciclo, eu viajo, eu participo de eventos, eu tenho uma quantidade enorme de amigos, tenho minha família. As doenças crônicas não transmissíveis são causadoras de mais de 70% dos óbitos no Brasil. Elas incluem hipertensão arterial, câncer, doenças respiratórias e diabetes. Os números apontam que a nossa saúde não caminha bem. Daí a importância de um estilo de vida mais saudável. Nesse contexto, nasceu o livro Doenças Crônicas, Saiba Como Se Prevenir. A jornalista Vanessa Pirolo é uma das autoras. Eu vesti a camisa do diabetes e eu tinha paixão, eu sempre tive paixão de falar de saúde. Então, o diabetes fez com que eu pudesse me inteirar mais dessa área de saúde. Acabei escrevendo para um portal especializado em diabetes, fiz matéria para a revista, porque a gente sempre fala da questão do diagnóstico e tratamento, diagnóstico e tratamento. E dessa vez nós quisemos mostrar que dá para fazer a prevenção e, ao mesmo tempo, desonerar o SUS, como desonerar também os planos de saúde. Então, por isso que nós escrevemos esse livro. Em todo o país, diabéticos e familiares se unem em redes de apoio psicológico. Minha filha ficou com diabetes aos 11 meses de idade. E um mês depois, me indicaram a DJ. Primordialmente, ela dá um acolhimento à pessoa com diabetes, porque quando você recebe a informação de que você está com diabetes, de que algum familiar seu está com diabetes, aquilo é como se fosse um soco no estômago da pessoa. A pessoa já pelas informações que houve, pelos leigos, meu filho vai morrer, vai isso, aquilo. E não é nada disso. A ADJ é uma associação com sede em São Paulo, formada por pais de crianças e adolescentes diabéticos. É dirigida pela advogada Ione Fuchs. Ela compartilha orientações sobre saúde, sobre direito. Não vai adiantar eu ter só educação em diabetes, mas eu não ter o tratamento, e não vai adiantar eu saber tudo o que eu preciso se eu não tiver educação em diabetes. A orientação jurídica foi determinante para Juliana conseguir fazer o tratamento de graça na rede pública. Como eu faço hemodiálise, a minha endócrino sugeriu a bomba que vem com um sensor junto já.
Aí sim, aí eu entrei com uma ação judicial. Eu pego todos os insumos, pego insulina, pego os catéteres. Só que é a sorte, né? Tem mês que tem mês que não tem. Quando não tem, a gente tem que entrar nos grupos de trocas, de doações. O vice-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia é médico do SUS, o Sistema Único de Saúde, e enfatiza a importância da aplicação de recursos para a estruturação do SUS. O SUS ele consegue fornecer medicamentos, ele consegue fornecer acolhimento ao paciente, ele consegue fornecer cirurgia a esse paciente. A gente sabe que a demanda ela precisa ser melhor organizada. A partir do momento que eu cuido da minha população, que eu trato a minha população de maneira preventiva, diminuo o risco e o dano causado por qualquer doença crônica, eu vou diminuir muito o meu gasto previdenciário, com aposentadoria por invalidez, com aposentadoria por uma pessoa perder a visão e tornar-se uma pessoa que depende de outras pessoas para o seu auxílio nas suas atividades. A seguir, você vai conhecer os mitos e verdades em torno do diabetes. O primeiro deles diz respeito ao açúcar. Será que ele é mesmo o grande vilão? Tem também o movimento Divabéticas, que foi criado para trabalhar a autoestima de mulheres que acabaram de descobrir a doença. Tudo isso e muito mais você confere daqui a pouco. No próximo bloco é tempo de tomar um cafezinho e voltar com a gente já já. A alimentação saudável é um dos pilares para manter a diabetes estável. A doença exige uma verdadeira transformação nos hábitos alimentares. É preciso dosar a quantidade de tudo que você come. Macarrão, arroz, feijão, refrigerante, bolo, doce, brigadeiro. Mas será que o açúcar, será que ele é o principal vilão? Não, o açúcar ele não é o grande vilão, né? Porque hoje até nas nossas recomendações nacionais, nas recomendações internacionais, é permitido o consumo de açúcar. O que a gente não consegue hoje em dia dentro da população é usar a palavra moderação. E o açúcar da forma que está sendo consumido não é aquele açúcar de mesa que a gente usa para adoçar um café, um chá, é aquele açúcar que vem dos refrigerantes, dos alimentos prontos, né? Dos fast foods, que vem em grande quantidade de açúcar junto com gordura. E, na verdade, essa questão do açúcar hoje é até um mito. O diabético pode comer açúcar de uma forma moderada e tomando a insulina, né? A dose adequada de insulina. Então, é muito mais do que o consenso popular acredita. Na intenção de desmistificar a doença, em 2017, Fabiana criou o projeto Divabéticas, que busca reforçar a autoestima e autoconfiança das pessoas com diabetes, em especial as mulheres. É muito comum essa questão da não aceitação, de se sentir sozinha, de se sentir inadequada, de não conseguir transitar dentro desse sentimento de luto, que toda a condição de saúde, quando você tem um diagnóstico de uma condição incurável, tem todo um processo psicológico que acontece e que, se não for cuidado, ele vai atrapalhar muito na adesão ao tratamento, como foi o meu caso. A gente fez agora uma campanha sobre contracepção e diabetes, a gente fala de gravidez e diabetes, de vários mitos e tabus para quebrar tudo isso e mostrar que a pessoa pode viver uma vida normal e saudável, e também eventos presenciais, que a gente, antes da pandemia, a gente estava fazendo. A gente quer quebrar esse estereótipo de que a pessoa com diabetes é uma pessoa doente. É uma pessoa que tem uma condição de saúde que precisa cuidar dela, mas não é uma pessoa doente. Apesar de ser uma doença que não tem cura e sim controle, na fase inicial ela pode sim ser revertida. É a chamada pré-diabetes, uma espécie de alerta vermelho. Ela geralmente aparece na gravidez, um período em que a mulher passa por mudanças no equilíbrio hormonal ou dá sinais quando a pessoa abusa de determinados alimentos e tem histórico familiar, como foi o caso da Wilze. A minha avó morreu de diabetes, chegou até a amputar a perna. Minha mãe também teve complicações, né, por causa da diabetes e faleceu. Tenho duas irmãs
também estão com diagnóstico de diabetes, já em tratamento. Diante do diagnóstico de pré-diabetes, ela ficou assustada. Eu fui à nutricionista, segui a dieta direitinho, passei a fazer caminhada, exercício físico diariamente. Uma vez por semana eu não como carne, tirei carboidrato, tirei açúcar. No dia que eu como alguma coisa com carboidrato, eu já evito outro determinado alimento. Quando eu fui fazer o exame esse ano, as taxas estavam totalmente baixas. A médica me falou que eu não estava mais pré-diabética. O avanço da medicina também vem sendo um aliado do paciente. A cirurgia metabólica, por exemplo, pode controlar até 5 doenças, entre elas a diabetes. Quanto mais cedo o paciente for submetido à cirurgia, é melhor. Os estudos têm demonstrado que os pacientes com mais de 10 anos de diabetes, eles têm um resultado pior com a cirurgia. Então, é meio que o contrário do que muitas pessoas pensam, que a cirurgia é reservada para aquele paciente que já passou mais de 10 anos e que fez de tudo e que nada melhorou e que já teve um infarto, já teve uma perna amputada. É o contrário. Nós queremos que esse paciente ele seja operado enquanto o seu pâncreas ainda está com uma boa função. Isso ocorre principalmente nos primeiros 10 anos de diagnóstico do diabetes. E queremos também evitar as sequelas. Não queremos que o paciente ele tenha o seu diabetes descontrolado ao ponto de ficar cego, de perder um membro, de infartar ou precisar de uma hemodiálise. Na rotina diária de atendimento numa clínica de nutrição em Brasília, Andressa orienta pacientes que querem mudar os hábitos alimentares e manter a saúde em dia. O cuidado com a alimentação, ele é 24 horas, você tem que pensar em tudo que você come. Ela é diabética desde os 10 anos e, quando criança, não tinha a menor noção dos riscos de uma alimentação inadequada. Era muito comida diet light, então se comprava lá para casa biscoito, wafer, chocolate, essas coisas tudo diet, porque não tinha açúcar, mas hoje a gente sabe que não são bons alimentos de forma nenhuma, não vale a pena. Eu passei por momentos assim de negação, talvez, eu comia o que eu queria mesmo, comia escondido, comprava chocolate escondido da minha mãe, comia às vezes caixa de bombom inteira, sozinha, sabe? Porque ninguém pode saber que eu tô comendo, então também pode sobrar, porque senão as pessoas vão saber que eu comi, então, sabe? Foram momentos complicados. A escolha pela nutrição impulsionou a mudança de hábitos, mas Andressa reconhece que a saúde emocional é parte do tratamento. Isso porque a cobrança social está presente no dia a dia dos diabéticos. Quando comecei na faculdade, as pessoas não sabiam que eu tinha diabetes. Mas por que as pessoas não sabiam? Porque eu não queria falar. Porque se eu falasse, eu ia na cantina lá da faculdade comprar um lanche, quem estava do meu lado falava, você vai comer isso? Mas você tem certeza que você pode comer isso? Uai, gente, né? Eu que preciso ter esse controle. Então, muitos diabéticos fazem isso. Porque existe essa cobrança social. E já é uma doença que demanda muito controle. Então, você ter controle o tempo inteiro e ter as outras pessoas te controlando. Como uma diabética já experiente, ela não se incomoda mais com os comentários. E entre um atendimento e outro, as picadas nos dedos para o teste da glicemia e a aplicação de insulina algumas vezes por dia estão na rotina da nutricionista. Eu preciso entender que às vezes eu estou no meio do shopping e eu vou ter que parar e tomar insulina, né? Que eu vou numa festinha e pode ser que um dia eu vou comer assim bolo e brigadeiro, mas outro dia não vai dar certo, então eu tenho que me conter. Mas dá pra viver assim super bem, tá? Com bastante qualidade mesmo de saúde. Eu queria falar para quem tá descobrindo a doença hoje que vai se desesperar, vai ficar triste, vai sofrer. Mas eu queria te dizer que com o passar do tempo você vai se adaptar e assim, você vai levar uma vida normal, como outro qualquer. Você só vai ter que controlar os níveis de glicose no seu sangue e ter uma alimentação saudável e você vai conseguir viver bem. Ando de moto, ando de triciclo, viajo, estou sempre acampando, minha esposa me acompanha, minha menina, e a gente continua a vida. Dificuldade todo mundo tem na vida. Não é impossível sobreviver. Não é impossível. Tudo tem um jeito. Então a gente vai se adequando e quando percebe já está no ritmo e no ritmo bom, que já acostumou e acabou. Continue seguindo.
Música